Você sabia que a Clear é a corretora com mais traders no Brasil? Isso porque só quem é Clear tem um arsenal de benefícios 100% grátis. A Clear foi a primeira corretora a zerar o custo de corretagem em todas as operações. Agora ela oferece as principais plataformas do mercado para melhorar a performance do trader sem cobrar nenhum custo adicional. E ainda conta com a Aya, assistente de inteligência artificial, com análises e dicas sobre as suas operações no seu WhatsApp durante o pregão. Vença no mercado. Opere com a corretora com mais traders no Brasil. Venha para a Clear Corretora. Gamecast! Bolsa de valores sem mimimi é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de bolsa de valores sem mimimi. Tudo bem, Roberto Indec? Como é que estão as coisas? Tudo bem, André Moraes, tudo ótimo, graças a Deus. Mercado uma maravilha, né? Acho que você sabe muito melhor do que eu como esse mercado é bom, né? Você que fica triste aos finais de semana porque não tem mercado, mas o dia que tem mercado, algumas pessoas ficam depressivas também, né? Então só tristeza e depressão, não tem a alegria. Quando é que chega a alegria, André Moraes? A alegria só chega, velho, na hora que dá gain. Antes de dar gain, é uma merda. Porque mesmo quando dá gain pode ser ruim, né? Porque aí você compra na mínima, vende na máxima e ainda você fica achando ruim porque você pegou um lote pequeno, né? Então, cara, raramente a gente tem alegria. É mais desespero, angústia, stop, enfim, tô brincando. Cara, mas essa coisa de... Hoje eu sinto falta daquela adrenalina de quando eu comecei, entendeu? Porque não tem mais, é todo dia a mesma coisa, né? Aí acorda cedo, faz isso, mexe e tal, não sei o quê. Mas enfim, vamos parar de reclamar? Tá faltando uma notícia estilo, veio a pandemia, o Joesley Day, algumas coisas assim, né? Deus me livre, cara, porque aquilo lá é estressante. Aquilo é estressante, são dias estressantes aí, né, Demetrio? Aí tem dia que a gente não quer nem... volatilidade é ótimo, né? Mas quando é demais, Deus me livre, né? Verdade. Agora, o Indec, eu não sei se você tá sabendo, mas a produção deu um cano na gente hoje aqui. Padrão, o né? produtor oficial. Sextou. Né, cara? É impressionante. Tá gravando isso aqui na sexta, 4 horas da tarde, o cara já vazou, velho. Hein, Will? Que história é essa aí? Você pode falar aí? Se é isso mesmo? Rapaz, eu sou meio suspeito para falar, eu acho melhor ficar quieto. Qualquer pessoa que eu falar vai sobrar para mim aqui. Então tá joia. Hashtag Cagueta Will. Tô quieto, eu vou dizer que caiu meu áudio aqui e eu vou ficar calado. Então tá bom. Mário Casaca não apareceu aqui, disse que não, porque tá com problema para entrar, fica mandando foto do computador. Ele desligou o computador dele e fala, fica mandando foto do computador desligado. Ele foi levantar pneu hoje, Andrezão, deve ter distendido o braço, o ombro, alguma coisa lá, certeza. Deve ser. Mas vamos lá, convidado logo, pô. Você fica vamos lá. Demetrio Filho, como é que tá aí? Tudo bem, cara? Oi, André, beleza? Tudo tranquilo, Roberto? Uma boa tarde para todos. Tudo tranquilo, né, cara? O mercado essa semana foi um pouquinho complicado. Hoje, para mim, foi muito bom, mas o mercado essa semana, B3, aí foi bem complicado, né? Então, agora eu tô curioso aqui, Demetrio, porque aqui essa semana, hoje tá quentinho e tal, não sei o quê, mas essa semana foi uma semana fria aqui em São Paulo, né? Um frio congelante, por exemplo, teve dia que fez 10 graus, né? Cara, ainda mais eu que vim lá do norte, né, cara? 10 graus é quase calamidade pública e tal. Aí eu falei, porra, falar que o Demetrio tá no Canadá. Quando eu penso em Canadá, cara, eu penso menos 30 graus, entendeu? Achei que você ia estar de aqueles gorro e tal, luva. Mas o que tá acontecendo aí? Que tá tudo bem? Tá? Agora tá entrando na época de calor, né? Então, mas 10 graus tu acha frio ou não? Não, 10 graus é quase que decretaram Armagedon aqui aqui em casa. Para mim, 10 graus, aqui o pessoal tá sem camisa na rua, correndo, 10 graus. É felicidade total com 10 graus, né? Porque realmente, durante grande parte do ano, a temperatura é isso aí que tu falaste mesmo, assim, menos 30 dá de vez em quando, dá assim, relevante, mas o normal, assim, na época entre dezembro e março, menos 15, menos 20, não acontece
é a média, entendeu? Sempre nisso. Mas as cidades são muito preparadas, as casas são muito preparadas e dentro de casa a gente está sempre de camiseta mesmo, né? Não, eu sei, eu falo brincando, né? Existe uma preparação para um clima como esse, porque se não existisse, não tinha como viver num lugar como assim, né? Agora, não tem preparação para o calor que faz lá no Tocantins, onde os meus pais moram, né? Que é aquele calor úmido, cara, é de dia, de tarde, de noite, meia-noite você tá suando, né, cara? Então Mas aqui, quando é verão mesmo, assim, também é assim, né? agosto é quente, é como... Eu morei uns anos no Nordeste, cara, eu sou gaúcho, mas morei alguns anos no Nordeste, e o calor aqui é pior do que no Nordeste, cara, quando é quente. Legal. Cara, então, já que a gente começou aí, eu queria que você contasse um pouco da história, cara. Como é que você foi parar... Primeiro, duas histórias, né? Como é que você foi parar em Montreal e como é que você foi parar no mercado, né? Bom, primeiro eu vou começar pelo mercado, né? Bom, o mercado eu tô desde 2008, né? Eu comecei pelo básico, acho que quase que todo mundo entra, né? Que é aquela questão de fundos. Eu particularmente não operava, então eu comecei botando renda fixa e correndo risco em fundos multimercados e fundos de ações, né? E aí, 2008, a gente sabe como foi, né? Aquela pancadaria, né? E eu acabei botando dinheiro e o mercado só caiu. E os fundos que eu acabei aportando também só caíram, né? E aí eu resolvi, ali, metade de 2009, começar a estudar mais. Entender por que o que eram os ciclos e fui entrando, estudando, botando um pouco a cara. E eu comecei a pensar assim, se eu estou botando meu dinheiro e esses caras perder eu também sei, entendeu? Então eu vou lá eu mesmo, entendeu? Para perder eu também sei. E comecei a eu mesmo fazer algumas operações no início mais de... Desculpa, eu adorei, cara. Se for para perder dinheiro, eu mesmo perco. No começo é assim mesmo, né? Não tem jeito. E aí eu fui começando naquela questão mais do swing trade, no início, position, e aí comecei a gostar muito do day trade, de olhar o day trade, observar, e comecei a estudar bastante para começar a entrar no mercado, né? E, cara, é aquele negócio, quando a gente começa, o negócio é apaixonante, né? Então, é apaixonante no mercado. Hoje, a gente já não... Já é o natural, já fica aquela coisa natural, a gente não tem mais aquela mesma paixão do início, né? Parece casamento, né, André? Quando o cara começou no namoro, o cara quer ver todo dia, né? Mas depois, tipo assim, tu já gosta do final de semana, né? Tu já quer que tenha aquela folga. Talvez a paixão vai-se embora, mas fica o amor, né? Fica o amor, exatamente. Porque a gente não consegue ficar fora, né? É impressionante, tu ficar fora, parece que sempre te falta alguma coisa. E eu sempre gostei muito de dólar, cara. Eu comecei a estudar muito dólar, a me dedicar mais o meu estudo ao dólar. E aí sim, eu acho que a mosquinha picou do mercado ali, porque o dólar é uma coisa, assim, é um mercado à parte dentro do mercado, né? Se tu não conhecer dólar e vier operar dólar, se tu não sabe o que é uma PETAX, tu não sabe que as empresas, quem que faz hedge, como que faz hedge para operar dólar, eu acho que tu já sai perdendo muito. Depois que tu aprende isso, tu minimiza muito o teu erro, né? E eu, como comecei a gostar muito de dólar, fiquei muito tempo só operando dólar. E por quê? Porque eu ainda morava no Brasil, eu tinha uma empresa no Brasil, vivia do meu trabalho mesmo no Brasil. E aí vem
a questão de 5 anos atrás, quando a gente ah, se mudou para cá, a gente já vinha numa preparação, e minha esposa há algum tempo de se mudar, o porquê vim, né, para fora do Brasil. Eu sempre tive uma vontade muito grande de morar fora do Brasil e não consegui, e a gente acaba pensando que os filhos também vão ter o mesmo desejo da gente, né? E eu quis proporcionar isso. Eu tenho 2 filhas, achei interessante, que eu acho que para elas seria uma experiência legal, e nós nos programamos e acabamos indo aí há 5 anos. E aí desde lá, eu me preparei, me dedico 100% ao mercado, né? Desde que você foi para Montreal, é isso? Isso. Aí eu me dedico 100%, full time ao mercado. Legal. Agora deixa eu fazer algumas perguntas. Aqui no Brasil, a gente tem, ou tinha, né? A gente está falando de 5 anos atrás, 2017, né? 2017, operar mercados fora do Brasil não era a coisa mais trivial do mundo. Hoje ainda não é, mas é muito mais fácil operar mercado fora do Brasil e sentir segurança em ter conta lá fora, em colocar dinheiro no corretor lá fora, talvez seja muito mais trivial. Quando você foi para Montreal, você já foi com essa ideia de, enfim, você já operava aqui no Brasil e foi com a ideia também de operar mercados externos? Aliás, tem mercado bom aí no Canadá ou é muito melhor você operar via mercado americano? Enfim, como é que é essa coisa? Quando eu me mudei, eu já tinha conta aberta nos Estados Unidos, né? E o mercado aqui é muito pequeno também. Eu acho que eu não sei precisar, mas o mercado canadense, não sei se ele é muito maior que o nosso mercado de bolsa, tá? Eu não acompanho muito. Por quê? Porque as grandes empresas daqui do Canadá, elas estão na Nasdaq ou na NYSE, né? E eu tinha muito a ideia de transferir patrimônio, porque eu queria viver disso e gastar em dólar e ganhar em real. Durante muito tempo eu fiquei também ainda com o meu business no Brasil, então tinha uma renda em real, e cara, o dólar disparou, e aí eu fui, só para ter uma ideia, o dólar canadense quando eu me mudei era 2,30. Hoje é 4, chegou a bater 5 quase, agora tá 4. Então assim, deu uma guinada, assim, o custo foi aumentando, eu fui sentindo a necessidade de ter uma renda em dólar. E, cara, eu comecei eu fiz uns cursos aqui com alguns bons professores aqui nos Estados Unidos, né, que operam o mercado americano. Então, eu opero exclusivamente, daí também não nada do mercado canadense, né, só o mercado americano. E eu comecei a ver que é um mercado que, independente da tendência do mercado, tá, ela sempre te dá bons trades, independente da tendência. Tá? E porque a tendência a gente segue com ativos grandes aqui, né, no mercado fora. Então, os ativos que são de grandes para gigantes, eles estão lá na tendência. Mas ativos menores, tá, as small e as penny stocks, elas dão trade, assim, tem 5, 6 no dia que dá um excelente trade. E eu me especializei em fazer isso no day trade. Em descobrir esses ativos menos badalados, que por algum motivo começa a ter uma grande volatilidade, provavelmente você procura liquidez também e tradar esses ativos. Porra, daqui a pouco eu vou querer me aprofundar mais nisso aí, mas vamos lá. Isso é uma coisa bem legal. Demetrio, desculpa, eu quero entrar um pouco em algumas questões aí do que você está falando, cara. Uma delas que me chama muita atenção é o seguinte: proporcionalmente, o mercado americano, porra, tem muito. O mercado é gigantesco, né? Muito maior do que o nosso, não precisa nem falar, que todo mundo tá careca de saber. Como é que é? Tá careca? É isso que tá careca, falou? Todo mundo, tipo eu, assim, tá careca de saber. Entendi. Então, só que um ponto, cara, que me chama muita atenção é o seguinte: você não vê muitos influenciadores de trading que nem você vê no Brasil, né?
na mesma proporção, digamos assim. Você vê um número talvez muito menor, pelo menos, puta, a gente já foi atrás no Google de procurar muita coisa e você não vê tanto quanto você vê aqui no Brasil. Por que você não acha tem, que tem isso, cara? É legislação? É porque os caras não estão muito em Google? Ou esse business de influenciador enfim, não cresce aí nos Estados Unidos, esse business de trade, enfim. Qual que você acha que pode ser alguma ou algumas das razões para isso? é um fato até curioso, sabe? Mas mas Sim, não sim. na grande quantidade. Tem muita gente assim que é meio que no privê, né? Porque a legislação aqui ela não impede, por exemplo, que um cara que não seja analista, como é no Brasil, que ele tenha uma sala no Discord, uma sala no Zoom e compartilhe as operações dele. A legislação não impede isso, né? Eu acho, cara, que é um mercado muito maduro, sabe? O nosso mercado ele não é maduro, porque grande parte da população aí americana ela conhece mercado financeiro, não só É um americano, bom ponto, acho que é um aqui bom no ponto. Canadá também, tá? Eu vou te dar um exemplo. A minha filha, há 2 anos atrás, ela está saindo do secundário agora, indo para o college, ela vai fazer 18 anos. Há 2 anos atrás, ela me procurou: pai, eu preciso que tu me ajude na seguinte situação. Eu tenho que fazer um trabalho para a escola de educação financeira e eu tenho que acompanhar 5 empresas. Eu tenho que saber o market cap dela, quanto que ela fatura, esse tipo de coisa, porque eu vou ter que acompanhar ela nesses próximos 2 anos e na escola. Então, tu vê que isso é uma coisa cultural. Tá? Que Então, por infelizmente no isso que Brasil eu nós acho, não temos. por isso que eu, e nós temos zero nisso. Zero. Então, assim, e eu acho que é por isso que não tem essa questão da influência. Eu acho que a gente vai ganhando casca no mercado, né? Eu tento passar isso também no dia a dia aí para os meus alunos e tal, que todo mundo que entra no mercado, ele vem para o mercado, principalmente no Brasil, pelo aquele cara que é o mentiroso, que diz, Vamos botar o dedo na ferida ali, a ponto isso. na polêmica mesmo. Você acha que no mercado americano, como ele é mais maduro, as pessoas já conhecem, você dá para enganar menos gente do que dá para enganar no Brasil? Exatamente, exatamente. Porque aqui, se um cara começar a botar a boleta de 100 mil todo dia, o cara sabe que é mentira. Ele não vai ir atrás disso aí. Porque ele criou, ele sabe a dificuldade que é operar o mercado. Tá? Agora, um cara que promete te ajudar, que te ensina, por exemplo, todos os educacionais que acabei fazendo aqui fora para conhecer mais o mercado americano, o cara é muito realista. E o cara chega e diz assim, ó, hoje nós vamos, se tu fizer 1% do teu patrimônio que tu tem para day trade, é excelente, tu está fazendo melhor que muita gente. Ele não te vende aquela ilusão. O nosso mercado, normalmente o cara chega, entra no mercado com o cara prometendo lá que o cara vai entrar de Fusca e sair de Porsche, entendeu? Que não é a realidade, a gente sabe que é mentira, que isso não acontece. Pode acontecer com 1, 2, 3, mas a realidade não é essa. Bom ponto. Fala, André, você queria falar alguma outra coisa ali? Não, na verdade eu queria bater um papo em relação a esse trade com ações que aqui a gente chamaria até eventualmente de mico, né? Mas não no sentido de que são ações de empresas muito ruins, são ações de empresas que têm pouca liquidez, ou quase nenhuma. Agora, eu sei que a realidade nos Estados Unidos não é bem essa, né? Essas ações, essas penny stocks, essas ações de baixo valor, num dia de grande volatilidade, às vezes tem uma liquidez muito maior do que a liquidez de Petrobras, que é nosso principal ativo aqui no Brasil. Então, isso dá para o cara que está ali acompanhando o mercado a possibilidade de, observando esses ativos aí, tentar uma outra operação. Você tem algum filtro, Demetrio, que você faz para descobrir quais são essas ações que num dia ou num determinado momento tem aí volatilidade acima da média e liquidez acima da média? Isso. André, excelente essa sua pergunta, porque o mercado americano, como ele é um mercado maduro, né, ele tem um pré-market muito forte. Tá? E até em épocas de earnings, né,
que são na época de resultados, o aftermarket também ele é bem forte, tá? Naquelas ações que estão fazendo estão apresentando resultado. Então, Você está falando que tem uma boa liquidez, é isso? Boa liquidez e tem negociação, entendeu? Tem interesse em operar o mercado, né? O que acontece? Eu tenho filtros aqui, eu tenho uma plataforma de filtros que eu tenho contratada e que eu seleciono o que eu quero ver e o que eu não quero ver. Então, eu normalmente já seleciono um ativo no pré-market. Como? Vamos dizer que o ativo X, hoje eu peguei 2 ativos desse naipe, até compartilhei lá no meu Twitter as operações, de ativos que tem uma média, por exemplo, de negociação nos últimos 3 meses em torno de 500, 600 mil dólares por dia. E aí, naquele dia, o ativo no pré-marketing está subindo, sei lá, 40%, 50%, 60% e está negociando 30, 40, 20 milhões de dólares no pré-marketing, antes do mercado abrir. Então, já está negociando Caraca, muito mais do que ele tem de negociação na média. Tá? E aí, esses ativos são os ativos de penny stocks, né, das micros, que geram interesse, que eu seleciono aqui no filtro. Então, eu seleciono por volume e pelo range, né? Então, ele tem que ter um range, para mim, acima de 20% e tem que ter um volume, no mínimo, 3 vezes acima da média para gerar meu interesse de olhar aquele ativo. E aí eu só olho aqueles ativos ali na abertura até conseguir pegar o trade. Tá? Às vezes eu já estou operando esse ativo no pré-marketing, entendeu? Ele apita aqui para mim, eu vejo na abertura e já faço o trade. Quando o mercado abre, às vezes ele já andou 30%. Tá? E não é assim papo, entende? Tem todo dia isso, sabe? Quem opera o mercado americano sabe. E assim, eu acho que hoje grande parte das pessoas físicas, né, que estão na Bolsa Americana operam ativos desse tipo, tá? legal, muito bom. Agora, então, no mercado americano você é mais ativo com ações, é isso? Sim, eu gosto mais de operações, opero os índices, eu não gosto muito de operar futuros no mercado americano, né? Eu prefiro operar as ETFs, né? No caso, a Nasdaq, eu gosto de operar o QQQ, né? Que é o ETF da Nasdaq, e o S&P eu opero SPY, né? Dow Jones eu opero IWM, né? Eu gosto muito porque são ativos que não tem tanto aquele balanço do índice, né? E são muito técnicos, André. São ativos muito técnicos esses. Então, para quem, no teu caso, gosta muito de análise técnica, esses ativos assim são muito bons para operar frente a futuros, né? Entendi. Uma curiosidade, a gente, quando pensa em alguma coisa americana e tudo mais, a gente pensa sempre em alguma coisa muito mais bem desenvolvida do que a gente tem aqui no Brasil, né? Por exemplo, a gente imagina o seguinte, o cara fica pensando, a alavancagem em muitos produtos aqui no Brasil são alavancagens altas, né? Então lá nos Estados Unidos deve ser mais alta ainda, mas é o contrário, né? Você não tem quase nenhuma alavancagem no mercado de ações, ou nenhuma alavancagem no mercado de ações, ou depende muito do teu relacionamento com a corretora para você ter qualquer tipo de alavancagem, né? Para ter uma ideia, a maioria das corretoras, a alavancagem no intraday é 4x, tá? Só 4 vezes. E tem um aspecto muito importante, tá? Para te fazer day trade, tu tem que ter pelo menos 25 mil dólares nas contas americanas, nas corretoras americanas. Se tua conta cair para 24.900, no dia seguinte tu está bloqueado para fazer day trade. Aham. Tá? Então... E isso aconteceu, você sabe por quê, né? Porque era tudo muito mais frouxo, todo mundo tinha muito mais alavancagem,
Isso em 2008, quer dizer, há 14 anos atrás, onde o gerenciamento de risco da corretora é muito menos eficiente do que é hoje, né? Isso. E aí, quando veio a queda por conta do subprime, teve muita corretora que teve um grande prejuízo, porque tinha lá o cara alavancado até o talo e o cara perdeu dinheiro e não tinha dinheiro. O cara tinha lá $10 mil na conta, perdeu $100 mil, porque o mercado é um mercado completamente maluco, né? E o cara não tinha para pagar. Então as corretoras elas engrossaram, né? E seguraram muito bem essa tal da alavancagem, né? E isso ocorre, né, André, com os hedge funds grandes aqui, às vezes alguns acabam quebrando por alavancagem, porque eles ainda têm essa possibilidade de ficar muito alavancado, muito vendido em determinada, às vezes tem fundo 130% vendido, né? Caraca. E foi o que aconteceu agora no passado com aquela questão da AMC e da GME, né, da GameStop e da AMC, que os hedge funds bateram o motor ali porque estavam super vendidos no papel e estavam, quer dizer, na teoria, né, o papel era a venda mesmo, né, empresa com dificuldade e tal. Aliás, eu adoro a GameStop, cara, porque também gosto. Tradei ela ontem, cara, explodiu ontem de novo. É mesmo? Foi. Mas e aí o grande problema ali, quer dizer, a empresa realmente passa por dificuldades, não valia o que chegou a valer, não, mas o cara tá alavancado, né? Você tá vendido 5 vezes o tamanho do teu patrimônio, a empresa sobe 20%, pronto, já foi-se embora tudo, né? Exatamente. Cara, é legal. Então a alavancagem muito baixa para esses produtos aí, para ETFs, provavelmente é a mesma coisa, talvez até um pouquinho mais, porque ETF não tem essas maluquices, né? Porque, enfim, é diversificação. E aí você opera mercado brasileiro também. Você falou que a gente estava conversando aqui antes do Roberto Index chegar atrasado. Você gosta muito do dólar, né? Eu gosto de dólar. E eu sou o famoso Zé Vendinha, né? Eu gosto de operar vendido, cara. Quando o mercado está subindo, eu fico esperando a correção. Então você deve estar feliz pra caramba, né? Porque o dólar, nas últimas 3 semanas, né, só caiu, né? Você deve estar feliz nesses momentos aí. E para mim, cara, eu não sei, cara, é que aqui na minha plataforma, o botão verde eles tiraram, só tem o vermelho, cara, eu não sei como faz. Muito bom. Você sabe que eu sou mais o cara do swing trade, né? O swing trade vendido é muito mais complexo, é muito mais difícil, né? Mas no day trade, claro, a venda é muito melhor do que a compra, né? O mercado cai com muito mais rapidez no day trade do que sobe. Hoje é prova viva disso, né? A gente teve um movimento do índice que demorou o dia inteiro para ele chegar em determinado ponto. Agora eu não sei o que aconteceu com Petrobras aqui. Petrobras está uns 3% aqui nos últimos dias. O índice voltou 1.000 pontos e assim, ó, né? Então, para baixo é tudo muito mais rápido. Talvez seja isso, né? É isso. Eu acho assim, né, André? A gente estava conversando isso. É que tem alguns a nossa bolsa, ela tem um grande problema que são ativos com muito peso, né? Então, quando pode estar subindo tudo, se tiver Petro e Vale caindo, vai cair, não tem jeito. Então, é mais fácil de ficar, tu conseguir fazer uma correlação, né? Se ficar cuidando as blue chips e as que têm o maior peso tiverem no movimento de correção, se o mercado está subindo e elas começarem no movimento de correção, é muito mais fácil de pegar uma venda em índice, porque realmente elas vão derrubar o índice, né? Mas apesar do índice, né, a gente até conversou isso, está muito bagunçado ultimamente. Muito bagunçado. Mas o que você falou, você tem razão. Cara, eu separo Petro, Vale e os 3 bancos. Banco do Brasil com peso menor, mas ainda assim com peso relevante. Banco do Brasil, Itaú e BBDC. Quando esses 5 resolvem olhar para o mesmo lado, né? Por exemplo, resolvem subir no dia, cara, o índice explode, né? Quando esses 5 resolvem cair no dia, o índice tem muita dificuldade, provavelmente cai. Essa é uma observação que eu faço. Deixa eu te perguntar uma coisa. A impressão que eu tenho, depois a gente fala um pouco de negociação com dólar, é que isso não é uma coisa exclusiva do Ibovespa, né? Porque, por exemplo, a gente também percebe Nasdaq e S&P 500 muito concentrado em poucos ativos, né? Sim. Cara, nós tivemos agora, nessa queda toda da Nasdaq, do S&P,
os ativos de energia bombando, grandes empresas de energia, Exxon, a gente vê a Petro aí bombando. Aqui no Brasil também está acontecendo isso. E o mercado não consegue segurar. Por quê? Porque se pegar o peso hoje que tem Tesla, Amazon, Google, Apple, Microsoft e Nvidia, elas têm, eu acho que, mais de 20% do índice. E não tem como segurar. Se elas estiverem caindo, vai cair, não tem jeito, entende? E como elas sofreram muito aí nos últimos períodos, né? Todas elas, acho eu. Todas elas, André, fazendo... Eu acho que a exceção é Apple, tá? Mas outras grandes, todas fazendo 60% da máxima. Perderam 60% da máxima. Isso dá uma assustada, né? Não tem jeito, né? Acaba empolgando o que tem ao redor e tal, né? E ofuscando um bom momento que está vivendo, por exemplo, esses ativos aí que você está falando, como Exatamente. os ativos de energia, né? Aqui a gente percebeu exatamente isso. Até empresas de energia elétrica tiveram um bom desempenho, talvez por ter um beta mais baixo, pagam melhores dividendos e tudo mais. Então você tem aí um desempenho bem favorável nesse momento aqui no Brasil, e as empresas de energia também, de petróleo também, dando uma grande bombada. Agora, falando um pouco mais do dólar, né, porque eu sempre que alguém opera dólar, eu sempre pergunto, porque para mim é um desafio maior. Você falou que há muito tempo já se encantou pelo dólar, mas o dólar vem aumentando a volatilidade dele com o passar do tempo, né? Por exemplo, a gente pré-2016, o dólar era muito... o Banco Central, né, cuidava muito da volatilidade do dólar e ele tinha um range no dia de alguns pontos, né? 20 Hoje, pontos, 12 pontos. Isso. Hoje, às vezes, você tem um range que não é de dezenas, às vezes de duas centenas de pontos, né? Isso mudou muito o teu operacional? Sim, mudou bem, principalmente em tamanho de mão, né? Hoje em dia, é bom a gente falar sobre isso. No passado, quando eu me apaixonei mesmo pelo dólar, eu buscava operações de 3, 6 pontos e era assim, show. Achava uma que maravilha, né? Maravilha, era o trader, entendeu? Nisso. Hoje em dia, cara, para mim, eu não consigo. Eu acho que um trade de menos de 20 pontos é um péssimo trade, entendeu? Por quê? Porque tu tem que operar menor. Se tu operar muito grande, tu tem que estopar muito curto, e daí teu risco-retorno fica completamente desfavorável. E hoje eu noto, por exemplo, que em dias como... Eu acho que ontem, não lembro se foi ontem ou quarta-feira, que fez um range de 50 pontos, 49 pontos eu já achei péssimo, porque não mexeu o dólar. Tá? Porque a gente eu gosto muito, né? Na minha técnica, eu gosto muito de usar o market profile para saber aonde tem regiões de importância, né? E aí, às vezes, quando o mercado é muito com esse range assim, menos de 50 pontos, o mercado fica muito travado em cima da zona de interesse que os caras estão brigando ali, negociando. E não dá trade, né? Aí tu fica olhando o mercado. Né? Então, assim, eu realmente me adaptei muito adaptei muito o meu operacional depois que começou a dar range, comecei a operar mais percentuais, né, de variação, e eu vejo que ficou o caminho tem que ser esse, porque se começar a operar muito assim, do jeito que se operações, mais olhando médias, esse tipo de operacional assim, eu acho que no dólar a pessoa pode se machucar bem, tá? E o dólar machuca. Ô Demetrio, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O que você acha? Eu suponho que eu tenho um pouco da resposta aqui, mas eu quero ver se é o mesmo pensamento que eu aqui. O que você acha que tem de bom no mercado americano que no mercado brasileiro não tem? E o que você acha que tem de bom no mercado brasileiro que o mercado americano deveria ter? Ou não tem também? Cara, vou começar pela segunda pergunta, tá? Eu acho que o que tem de bom
no mercado brasileiro, que o mercado americano não tem, é o fluxo visível ali, as plataformas, tá? As plataformas de operação, para quem vem do mercado brasileiro, ele sente muita dificuldade no início para operar o intraday. Você não consegue ver os players, né? É isso? Não vê o player cara, é muito ruim a leitura de fluxo, por exemplo, o Times and Trades é muito ruim. Tu não consegue, porque lá acaba tendo muito iceberg, né? Então tu não consegue ver os caras, não vê muito. Quando tu vê, entra uma boletada do nada, assim, que não estava lá. Então, tu não sabe nem de onde veio aquilo, sabe? A gente consegue ver a evolução do player, tu consegue ver lá o cara da UBS comprando tanto, o cara da XP vendendo tanto, a Clear fazendo tanto. Então, assim, isso é uma coisa que faz falta, tá? E eu acho que o que o mercado brasileiro devia ter, que o mercado americano tem, é o que a gente já falou, é maturidade. Educação financeira e maturidade. O nosso mercado é muito imaturo mesmo. E eu acho que o André deve, muito mais do que eu, receber pessoas assim para buscam ele para compartilhar conhecimento, que o cara chega assim, tá aí se aventurando no mercado e não sabe nada. Nada. Não sabe nem o que está fazendo. Cara, é o que mais tem, assim, e dois tipos, né? Tem o cara que, porra, comprei Magalu porque todo mundo falava que ia bombar e agora caiu 80%, não sei o que eu faço. O que eu faço, Depois que caiu 80%, ele perguntou o que eu faço. E aí, é claro, isso é ruim, né? Porque o cara, às vezes, cria nele um tipo de ferida, né, que nunca vai se curar, né? Exato. E tem também o cara que fala, cara, eu cada vez estou mais interessado pelo mercado, já tenho dinheiro em fundo de investimento que eu coloquei lá e o cara está cuidando desse dinheiro para mim, e eu quero aprender a fazer investimentos, a tradear e tudo mais, e só que eu quero primeiro aprender para depois colocar meu dinheiro. Puta, este cara, assim, a minha dedicação assim, quase exclusiva é a esse cara, né? Porque esse tipo de pensamento tem muito valor, né? Porra, eu quero, eu entendo que não pode ser essa babaquice de eu vou entrar para ganhar R$1.000 todo dia a partir do dia 1, né? Provavelmente vou ter que passar algum tempo aprendendo e tudo mais e tal. Então, quando você se dispõe a aprender, né? Antes de botar o seu dinheiro em jogo, né, eu tenho um cuidado todo especial com esse cara, porque aí eu sei que vai valer a pena, né, que é alguém que tem um pensamento muito parecido com o meu. Isso aí. Olha, eu vou contar um caso aqui de um aluno meu que ele me procurou, até me sensibilizei com a história dele, ele perdeu milhões, muita grana. E eu comecei a ajudá-lo, assim, bastante. Botei ele debaixo do braço, comecei a ajudar e tal. E eu notei, tipo assim, o cara, apesar de estar machucado, eu disse para ele assim, ó, cara, nós vamos trabalhar aqui agora, tu já perdeu, isso que tu perdeu, não existe mais. Mas tu pode ir recuperando gradativamente. Então tu não pode focar no dinheiro agora, tu tem que focar em aprender, em focar no educacional. Então, eu acho que eu quero que tu opere o seguinte, mostrei o operacional que eu passei para ele, que eu achava que ele deveria operar, eu disse, tu vai buscar R$1.000 por dia, que já é muito para muita gente fazer R$1.000. É muito difícil fazer R$1.000 na bolsa por dia. No início, ele seguiu e foi super bem. A hora que ele aumentou a mão, ele começou a perder tudo, perdeu de novo. Por quê? Fui conversar com ele, cara, R$1.000 não é dinheiro. Não é dinheiro. Então, a pessoa que não dá valor para R$1.000 é a pessoa que vai perder 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 mil. Enquanto ele tiver dinheiro, ele vai perder. Porque ele não dá valor para R$1.000. Tá? Mas, e o cara que procura justamente querendo aprender e quer justamente aprender e começar devagar, operar devagar, é o cara que a gente tem que dar valor, é o cara que a gente tem que botar debaixo do braço, tentar levar, porque esse cara, com certeza, ele vai ter sucesso
e vai ser muito grato por isso. É isso aí, é isso aí. Cara, deixa eu falar um pouco contigo de operacional. O que você usa para operar? Você já falou um pouco do que você usa para operar aí fora, né? Principalmente esses desarranjos iniciais aí com empresas mais baratas, com grande volatilidade, com grande liquidez. E o que você usa da análise técnica ou da análise de fluxo para operar dólar? O dólar, cara, eu basicamente eu misturo o market profile, né, que são, eu acho que é uma ferramenta que pouca gente usa no Brasil e eu gosto muito. Aqui fora o pessoal usa bastante para operar as empresas grandes e eu até entendo no Brasil porque o market profile no Brasil ele funciona muito em dólar e em futuros, né, por causa do contrato. Então tu consegue visualizar bem no gráfico ali a posição dos players, né? As zonas de interesse, as áreas de interesse dos players. Aqui fora se usa muito, né? Principalmente nas big techs, aí é um operacional que funciona bastante. E eu misturo daí no Brasil futuros, né? Que eu gosto de olhar, e também ações, muito fluxo, cara. Eu gosto muito de fluxo. Eu me considero um bom leitor de fluxo. Então, eu misturo normalmente essa técnica. Em ações, eu normalmente misturo fluxo com análise técnica. Eu gosto muito de operar o price action, topo duplo, fundo duplo, né? Não, figuras da análise técnica tradicional, né? Tradicional, em ações, e aí eu vou lá para o fluxo, né? Se eu vejo que tem um player mais interessado lá no fluxo, montando uma posição com um robô ligado, tá lá, eu tento acompanhar o cara que está botando dinheiro no papel naquele dia. Entendido. Você quer fazer uma pergunta aí, ou Indec? Cara, eu tô escutando aqui, eu tô achando muito interessante esse papo, já tô pensando até em outras coisas aqui. Mas eu tô achando interessante, cara, porque, André, você vê, a gente já tá chegando aí perto do Gamecast, talvez 130, né? Não, quase 140. Sei lá, é por aí. Mas o que eu tô achando interessante aqui são das pessoas escutarem um pouco dessas diferenças, né? Porque quando a gente começou eu acho que alguém tem que botar no mudo aí, André, talvez seja você. Porque tô tendo retorno aqui para mim. Eu acho que é o Demetrio aqui, acho que agora foi. Beleza. E quando a gente teve o lançamento de BDR aqui no Brasil, né? Foi um show de horror. No sentido de que, pô, muitos influenciadores metendo pau em BDR, falando do volume de BDR, que BDR era uma porcaria por causa disso ou daquilo. E em nenhum momento eu me posicionei, cara, como se o mercado americano fosse uma porcaria também você investir lá fora, né? Eu acho que tudo tem prós e contras. E eu acho que dentro do mercado, do nicho de análise técnica aqui, você também vai ter prós e contras, né? Que nem o Demetrio está trazendo aqui, que ele tem alguns setups que ele olha para o mercado de fluxo aí, operações com penny stocks, abertura de mercado, que ele tem a estratégia dele muito bem definida. Cara, aqui no Brasil também tem muita gente que é o que você fala que não tem certo e errado, né, André? Então, assim, eu tô achando muito interessante esse papo, cara, muito mais para trazer esse tipo de situação, né? Que a gente não pode depreciar ou colocar de uma maneira pejorativa, assim. Por exemplo, não, BDR é uma porcaria porque o cara tem a corretora lá de fora, entendeu? É patrocinado pela corretora lá de fora e vice-versa, né? Eu acho que tem prós e contras em tudo aqui. Cada pessoa tem que analisar o seu momento, o seu setup, as vantagens, as desvantagens e decidir atuar em uma situação aqui, né? Cara, uma coisa muito interessante, né? Apesar de ser goiano, né? Todo goiano tem um pouco do mineiro, que você vai comendo pelas beiradas, vai devagar, vai entendendo e tudo mais e tal. Cara, eu provavelmente começando no mercado agora, eu jamais iria pegar meu dinheiro e enfiar na corretora gringa, porque o meu pensamento seria, cara, e se der esse problema, né? Eu vou ter que pegar um avião e ir lá nos Estados Unidos para resolver, né? Então, por que quando começou a negociação com o BDR, né, para o investidor de varejo, que não era investidor qualificado, eu achei uma maravilha. Porque me dá a possibilidade de colocar o dinheiro ali em BDR e começar a ver como é que funciona. É claro que tem a variação do dólar, né, embutido e tudo mais, mas você tem aquele primeiro gosto, e aquilo, porra, você vai se dando bem, aí você vai criando condições, né? E interesse naquilo, estudando mais e ficando mais à vontade para, por exemplo, você abrir uma conta no mercado americano lá fora, se for o caso. Ou quem sabe,
daqui a pouco operar via Brasil, corretoras brasileiras, o mercado americano, quem sabe, né? Isso no futuro pode acontecer. Então, é uma excelente porta de entrada, né? E, por exemplo, os fundos de investimentos em ações, para mim, são uma belíssima porta de entrada para quem deseja começar no mercado de renda variável, porque o cara quer ter a sensação de viver com aquela volatilidade, só que sem tomar decisão. Você ter decisões, né? Você terceiriza isso para um gestor que vai tomar aquelas decisões, você vai viver aquela volatilidade e entender principalmente como é que essa volatilidade funciona para o teu emocional. É também, mas é mais legal tomar decisão. É mais legal, mas no começo você tem que aprender uma série de coisas antes de chegar nesse ponto, né? Então, eu acho o fundo de investimento, para esses caras que estão começando e tal, uma bela porta de entrada, BDR uma bela porta de entrada, ETF uma bela porta de entrada, enfim, eu entendo dessa forma, né? Por isso E que não não dá chegar pra... aí direto pro mini dólar, por exemplo, né? Exatamente, você pode simplesmente, eventualmente, pegar um fundo de investimento mais focado em futuros e tudo mais, porque o que você precisa aprender, no final das contas, o Demetrio usa um operacional, eu uso outro, o outro usa outro e tudo mais e tal, não sei o quê. No final das contas, gerenciamento de risco e parte emocional. Porra, quando você terceiriza isso no início, né, a chance de você tá muito melhor assistido é maior. E aí você vai criando com pouco capital o seu gerenciamento de risco. Né? Você falou de tamanho de mão, Demetrio. Quanto isso é importante para o teu operacional? Cara, quero primeiro só falar sobre BDR, né? Eu acho que muita gente fala, escuta influencer falando, também vejo aí no Twitter vários falando. Será que esse cara já parou para analisar, por exemplo, tem vários ativos que às vezes eles mesmos estão falando do ativo, que tem menos liquidez, tem menos negociação financeira no dia do que as BDRs tops aí que a gente tem. Tá? Então... Cresceu, sei lá, 10, 20, 30 vezes o volume de BDR desde que começou a negociação 1 ano e meio atrás. Pois é. Mas isso era meio óbvio, mas aí as pessoas ficavam batendo lá. Mas não tem volume, mas não sei. Claro, o mercado acabou de começar, pô, tá na primeira semana. Espera o negócio ganhar um pouco de consistência, né? Um negócio novo, pô. Novo que eu digo não é novo porque antes você podia como investidor qualificado, falando novo para geral, né? Eu vejo hoje, por exemplo, os meus alunos lá, eles estão operando direto BDR. Eles adoram operar BDR. Porque eu boto os estudos do mercado do mercado americano, o cara vai lá e fica cuidando pelo gráfico do mercado americano na hora que chega num ponto lá, ele vai lá e faz o trade, cara. E tá dando um resultado super bom, cara. Muito bom. Tá? Mas voltando ao tamanho de mão, eu acho que o tamanho de mão, ele é... Porque assim, ó, cara, no final do dia, não é o cara mais boletudo que vai ser o melhor, que vai ser o cara que vai ter sucesso, tá? E muita gente mede a régua das pessoas pelo tamanho da boleta, tá? Eu costumo dizer que hoje, operando bem menor do que eu operava no passado, eu faço mais financeiro, porque eu me sinto muito mais tranquilo para operar, porque eu tenho um gerenciamento de risco que eu não fujo dele, eu não faço preço médio, eu só entro nas regiões em que eu estudei previamente para entrar num ativo. E por quê? Porque o meu stop ele está dentro do meu gerenciamento. Eu não entro em outra região porque eu teria que estopar maior. Eu não gosto. Tá? Então, assim, eu vejo que para mim funcionou e eu tento botar essa filosofia para a galera no dia a dia, que assim, ó, o cara, quando ele está pequeno, ele se sente confortável, ele aproveita mais o trade. Ele deixa o trade correr. Porque ele tem um objetivo financeiro e ele vê que ele não toma aquele calor, não fica ansioso e acaba deixando o trade andar mais. No final da conta, tu estopa pequeno e quando tu ganha bem. Então, se eu puder dar um conselho para quem assistir a gente, comecem a focar percentualmente do que tu vai fazer, não hoje, não amanhã, mas o que tu pode fazer em 1 ano, 2 anos, 3 anos, construindo aos poucos. R$500, cara, que o cara fizer por dia no day trade, no final do ano, cara, ele vai fazer aí 100 e poucos mil reais.
Isso não é dinheiro? Porra. Para mim é bastante dinheiro. Não, isso com certeza, né? Você sabe uma dificuldade, né? Quer dizer, operar pouco para mim pode ser completamente diferente do que operar pouco para você e é completamente diferente do cara que está boletando pela primeira vez, né? Exato. Talvez essa seja a grande dificuldade, porque, por exemplo, eventualmente 10 contratos de índice para mim já é operar grande e de repente para o cara do lado operar 100 contratos de índice é operar pequeno, né? Eu aprendi que, a duras penas e com o passar do tempo, que, porra, eu deixei de ser engenheiro para virar trader, né? Isso há muitos anos, simplesmente porque eu sentia prazer fazendo trades, cara, que eu nunca senti fazendo nada na vida profissional, né? E a partir de um certo momento, cara, no dia que eu operava grande e perdia um bom dinheiro, eu dormia pensando naquilo, cara, aquilo começou a me fazer mal. Aí eu falei, porra, que cátio, né? Porque eu deixei a engenharia porque sentia prazer em fazer isso que eu tô fazendo. E agora tô aqui dormindo pensando no dinheiro que eu perdi. Então a primeira coisa que me fez entender qual era o tamanho que tinha que ter minha mão cara, quanto de dinheiro eu posso perder num dia que eu vou deitar aqui, não vou ficar pensando nisso e, de certa forma, transformar a minha nova profissão num fardo, né? Aí você chega com os cara, então é tanto. Porra, a partir dali, cara, é cuidar para que você, no dia ruim, perca no máximo aquele valor, porque se você perdeu naquele dia ruim no máximo aquele valor, tá tudo bem, você vai dormir pensando em qualquer coisa que não seja exatamente naquilo que você perdeu, né? É isso aí. E sabe o que assim, eu vou falar, ó, chovendo molhado, porque é isso que eu vou te falar, tu sabe disso. O ser humano, ele tem, ele é muito esperançoso, né? Então ele é muito corajoso no loss, cara. Quando o mercado está indo contra, ele sempre tem a esperança que o mercado vai voltar, tá? E muitas vezes o cara, quando o mercado volta, em vez a operação já deu errada, andou contra ele, ele não zera, ele quer ainda ficar positivo naquela operação, pela essa esperança. E aí quando o trade está indo para frente, ele tem medo, não tá vendo o verdinho ali, ele quer botar logo no bolso e não deixa a operação andar da maneira que ele se programou, está olhando para um alvo, né, mais longo. E isso faz com que, assim, para quem, no caso da gente, o André está muito mais tempo no mercado que eu, Roberto, porque eu me lembro quando eu era guri, eu já via ele, os vídeos dele, eu assistia. Ele é velho mesmo, ele é velho mesmo, Demetrio. Que tristeza, viu? Era só o que me faltava agora, pior que é verdade. Então, assim, a pessoa que vem para o mercado financeiro, que quer operar o mercado financeiro e acha que o importante é quanto ela ganhar muito todo dia, ela vai, com certeza, ela vai perder mais do que ganhar, tá? Tem que ganhar de pouco por dia. Pouquinho, vai pouquinho hoje, pouquinho amanhã, pouquinho depois, e lá na frente tu vai vendo a tua conta aumentar, tá? E sempre, André, a palavra chave para tudo é risco-retorno. Pessoa que não tem gerenciamento de risco, não sabe operar, não sabe o que é um risco-retorno, ela não vai ter sucesso no mercado. Em qualquer mercado. Qualquer mercado. É isso aí, você tem toda a razão. Bom, cara, eu matei aí a maioria das minhas curiosidades, entendi um pouco de operacional. A gente, essas operações com esses ativos mais baratos aqui no Brasil, sempre foi para mim uma coisa mais obscura e que deu ao longo do tempo muito mais prejuízo do que lucro, né? Para a maioria dos investidores. A gente entrevistou uma vez alguém no GameCash que era especialista em pegar início de movimento com esse tipo de papel, mas até então eu não conhecia alguém que tivesse tido uma história de final feliz, porque era sempre assim, porra, comprei a R$1, larguei a 3, aí depois comprei a 3, larguei a 8, aí de repente o cara sumia, não, o que foi? Não, puta, comprei a 10 e agora voltou em gap para 1 e eu não consegui sair e tal. E aí a gente conseguiu conversar com a pessoa que tinha uma história feliz e eu sempre imaginei que essa negociação com esses ativos de menor valor nos Estados Unidos tivesse menos risco do que a gente percebe que tem aqui no Brasil por um único motivo, né? Por conta de ter
nos dias em que você tem uma grande volatilidade nesses papéis, uma maior liquidez, né? E eu acho que eu estava certo em relação a isso, ao que você falou exatamente, né? Você falou que tem ativo que negocia, você falou 500, 800 mil dólares e de repente, naquele dia que ele dá uma explodida, centenas de milhões, né? É isso aí mesmo. E, cara, essa é a diferença, cara. Em qualquer mercado que a gente for operar, se a gente hoje disser, vamos lá operar a Bolsa de Hong Kong, vamos operar da Índia, a gente tem que procurar a liquidez, cara. O dinheiro liquidez e volatilidade, né? Tendo essas duas volatilidade. coisas, tá tudo bem, né? Exato. E eu acho que o americano, ele fala muito essa questão do follow the money por causa disso. Porque o dinheiro, cara, só faz dinheiro se tiver dinheiro. Porque eu vejo muito no Brasil, eu vejo essas histórias, eu não opero papel de pouca liquidez no Brasil nem a pau, entendeu? Não faço. Por quê? Porque às vezes, cara, eu já tive experiências no passado em que eu entrei no papel e na hora de eu sair, eu estava ganhando bem no papel, na hora de eu sair, eu devolvia tudo. Porque como é que vai desmontar a posição se não tem contraparte para ti? E isso é o básico, cara. Isso é o básico. Tu tem que ter contraparte. Muita gente, a gente vê aí muita influência ele reclamando, fulano tá vendendo tal papel. Mas que bom que ele está vendendo tal papel, porque o papel tem que ter comprador e vendedor, senão ele não anda. Não, é exatamente isso. É comprador e vendedor, senão ele não anda, né, cara? E o que é mais legal, né? Quando a gente está vendido, a gente quer que mais gente venda que nem a gente, pense que nem a gente, e tope vender por um preço mais baixo, e menos compradores tenham vontade de comprar e aceitem comprar por um preço mais baixo também para o negócio cair. Mas nem sempre a gente vence e é importante que tenha essa coisa da contraparte. Uma coisa interessante, de vez em quando eu compro um papel que começou a subir, e aí quando a ordem entra e é executada, eu falei, cara, tá tão na cara que isso aqui vai subir, como é que tá alguém querendo vender isso, cara, sabe? Não é possível. E às vezes eu vendo e tá tão na cara que vai cair, nem sempre eu tô certo, né? Que eu falo, cara, como é que tem um idiota comprando isso que eu acho que vai cair, né? Mas se não tivesse, não tinha negociação, né? Então, graças a Deus tem. E quanto mais tem gente pensando até diferente da gente, melhor fica. Mais fácil é você se desfazer daquela operação, né? Daquilo que você tem em carteira, né? E tu sabe que o dólar, ele ensina muito isso, né? A grande escola para o cara que vai para operar dólar e aprende fluxo no dólar, porque muitas vezes tu vê um player que tá... Tu sabe que ele tá direcional naquele dia. Tu sabe, ele tá fazendo o mercado. E às vezes ele vai lá e dá uma viradinha de mão e puxa o mercado para cima, tu acha, bicho, agora eu vou com ele aqui porque ele vai virar a mão. Não, ele só quer te pegar. E aí ele deixa, ele dá aquela tua enganada e ele pima, porque ele enfia na boca dessa... dele, agora que o cara já entrou, enfia na boca dele aí com tudo que tu tiver, né? E ele precisa desse teu stop aqui para ele ir embora de novo, cara, para ele continuar fazendo teu movimento. É isso aí. Cara, que papo muito bom, Demétrio. Eu queria que o pessoal que gostou do papo, quer conhecer um pouco melhor, até você falou de aluno e tal, que quer conhecer um pouco melhor seu trabalho educacional, como é que faz para te encontrar nas redes? Nas redes sociais, eu tenho um grupo que é um educacional, tá? E é um educacional durante o pregão. Quem quiser buscar call, não dou call, eu quero ensinar a pessoa. Então, eu fico do pregão, eu faço o pregão tanto o B3 como o pregão americano, da abertura até o fechamento, todos os dias. E procura a gente no Instagram, no Twitter, @FNXTraders. Legal, muito bom. E a produção não está aqui? Não sei, já voltou? O pneu já conseguiu levantar lá ou ainda não, André? Não sei. Será? O Mário Casaca tá aí? O Will tá por aí? Quem é que tá por aí? Nenhum dos dois, não é? Esqueci, estou de vez aqui. Sextou de vez, André Moraes. Olha só que beleza. Poxa vida. Um dia eu chego lá, hein? Um dia a gente chega lá, né, cara? Cara, é engraçado, né, que a gente ganha pouco, mas se diverte aqui nesse Gamecast, né? Porque é uma encheção de saco o tempo inteiro. Mas vamos lá. A gente sempre encerra, ô Demétrio, pedindo o convidado para escolher uma música para a gente fazer o encerramento do nosso podcast. O que você gosta de ouvir aí naquele dia gostoso de game aí? Cara,
eu gosto de tanta coisa de música, cara. Eu sou bem eclético, gosto de tudo, não tenho muita preferência, mas ultimamente eu vou até pelas minhas filhas, eu não vou para elas ouvirem, né? Que elas gostam, é uma música que elas passam o dia inteiro ouvindo. Vou falar o nome aqui, procurar aqui para falar o nome certo, né? Senão eu vou falar o nome errado, elas ainda vão ainda vão te encher o brigar saco, comigo, né? Porque tu sabe que hoje em dia os filhos aí, eles falam quando assim, principalmente aqui, né, que elas são aqui elas são criadas para meio com a cabeça progressista, né, aqui. Então a gente é velho para tudo, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz é coisa de velho, né? Mas elas gostam de como é o nome disso aqui mesmo? Pursuit of Happiness, que é do essa música é boa Kid mesmo. Cudi. Isso aí. Com o DJ Aoki. Pô, legal. E aí, provavelmente ela vai falar, pô, rapaz, essa não é nova. Como não é nova? É de 6 meses atrás. Ela fala, então, essa é velha. 6 meses atrás já agora é outra já. É outra, né, cara? A minha filha fez 16 anos, ela teve festa de 16 anos, porque não pôde ter de quinta. Todas as músicas que eu falava, que eu achava que eu ia arrebentar, dando... Falou, mas nessa aí ninguém escuta mais, pai. Eu falei, porra, mas eu conheci esses dias e tal, não sei o quê. Muito legal. Então a gente encerra o Gamecast. Você deve ter dado ótimas indicações para a festa da sua filha, André Moraes. Eu posso imaginar. Suas indicações musicais. Eu achei que o Demetrio Gaúcho, eu achei que ele ia escolher uma banda aí do sul lá, de rock and roll do sul aí para falar e tal. Matambre. Que Matambre? Matambre é do Rio de Janeiro. Né? Oi? Botar uma chula no final. Né? Matambre de onde é, André? Matanza, cara. Não é Matambre, é Matanza. É do Rio de Janeiro. Ah, do Rio de Janeiro. Achei que era do sul. Um dia eu vou contar a história da banda pra você aí. Boa. Então, gente, muito obrigado, Demetrio. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Legal. Indec, a gente precisa conversar melhor sobre essa produção nossa, hein? Fechado? Tá tomando a cervejinha no bar agora. Deixa ele lá descansar a cabeça um pouco. É isso aí. Então tá bom. Um abraço, pessoal. Até o próximo Gamecast. Valeu. Tchau. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.